Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogo, te amo, fogo, te amo, fogo. Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. E hoje tem clássico no estádio Newton Santos. O glorioso enfrenta o Flamengo às 17 horas e eu chego aqui agora com aquela análise especial pré-jogo, como o Botafogo pode surpreender o rival e também quais os cuidados o time da Estrela Solitária tem que ter para que não seja surpreendido. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, já passamos dos 17.500 inscritos. A meta de agora é passar dos 20 mil ainda este ano. Difícil? Sim, impossível, jamais, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, assim o YouTube entrega os conteúdos do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live pré-jogo a partir das 14 horas. Estarei com meu amigo Plínio Perrota, um craque que sabe tudo do Botafogo, também é historiador do clube, e vamos falar muito sobre vitórias importantes do Botafogo sobre o Flamengo ao longo da história e, claro, falar sobre o jogo de hoje, escalação, projeção e tudo mais. Contudo, galera, agora eu chego aqui com aquela análise pré-jogo. Muita gente, eu incluso, não gostou da escalação divulgada pelo jornalista Thiago Franklin do técnico Eduardo Barroca para a partida de hoje. O Eduardo Barroca, ainda com o Covid-19, não estará à beira do campo. O Botafogo vai ser comandado ali pelo Felipe Lucena, que é auxiliar do Barroca, e pelo Lúcio Flávio, que trabalha no clube também como auxiliar permanente, mas o Barroca participou efetivamente, mesmo de longe, da semana do Botafogo, identificou algumas coisas e já escalou o time segundo o Thiago Franklin. Mesmo dentro dessa escalação, que eu vou falar daqui a pouco, o Botafogo ainda tem condições de vencer o Flamengo. É difícil, galera, muito, é um jogo extremamente complicado. O adversário, por mais que esteja agora num momento ruim em termos de campeonatos, né? Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado, Copa Libertadores também. O rival ainda briga lá em cima na tabela no Campeonato Brasileiro, então o Botafogo tem que ter muito cuidado, mesmo jogando dentro de casa. Agora, não pode se acovardar, não pode se amedrontar. Tem que jogar para cima do Flamengo. O Botafogo tem que sair da zona do rebaixamento e vencer um rival, algo muito importante neste momento. Pode ser realmente a virada de chave do glorioso. Então, por mais que a escalação não seja a melhor, ao meu ver, o Botafogo ainda pode sim buscar equilibrar o jogo e vencer bem dentro de casa. O Botafogo deve ir a campo com Diego Cavalieri no gol, Marcinho na lateral direita, Marcelo na zaga central e Rafael Foster como quarto zagueiro, com Vitor Luiz na lateral esquerda. No miolo do meio, o Zé Wellison como volante, ao lado dele, e claro, saindo um pouco mais para o jogo pela qualidade que tem o Caio Alexandre, o Honda deve jogar mais adiantado como meia central. Aí temos ainda o Bruno Nazário por um lado, o Juan por outro lado e o Pedro Raul como centroavante. Lembrando que o Pedro Raul trabalhou com o Eduardo Barroca no Atlético Goianiense. Então, juntando isso com o golaço que o Pedro Raul fez no Flamengo no primeiro turno, talvez o Barroca tenha optado pelo Pedro por conta dessas situações. Lembrando que ainda temos o Matheus Babi no banco de reservas, o Matheus Nascimento não foi relacionado. E o Calu, como eu disse, também pode fazer ali a função do 9 eventualmente, mas está no banco de reservas o Calu, que não vem jogando bem no Botafogo. Eu até falei durante a semana que talvez eu pudesse usar, se eu fosse o treinador, o Calu como centroavante por conta da má fase da zaga do Flamengo e principalmente do momento psicológico do time deles. Então, com a experiência, o Calu poderia contribuir. Mas não porque o Calu mostrou qualidade até aqui no Botafogo, porque de fato o Marfinense ainda não mostrou. Então, o Botafogo deve ir contra o Flamengo num 4-2-3-1, com essa escalação que eu falei. O Flamengo
deve vir num 4-4-2 contra o Botafogo. Talvez com 2 linhas de 4 e o Bruno Henrique com alguém do lado dele mais adiantado, ou o Vitinho, ou o próprio Pedro. Então o Botafogo, primeiramente, tem que se precaver com a qualidade técnica dos jogadores do adversário. A escalação do Flamengo ainda não saiu, mas olhando os jogadores relacionados, nós podemos perceber a qualidade do grupo deles. O Flamengo ainda não tem uma cara depois da saída do Jorge Jesus. Nem com o Domenech o Flamengo teve essa cara, e com o Rogério Ceni o time ainda não tem essa identidade também. Mas eu repito, eles têm muita qualidade técnica. Então, principalmente do meio para frente, com o Gerson jogando muita bola no meio campo, o Arão oscila bastante, mas às vezes tem o Arrascaeta aberto por um lado, Everton Ribeiro aberto por outro, aí tem um Bruno Henrique, um Pedro, ou então até mesmo um Vitinho que está muito mal, mas de repente numa finalização pode levar perigo. O Botafogo tem que ter cuidado com as individualidades de um time que foi montado muito por conta da condição financeira que o Flamengo tem hoje, uma condição que o Botafogo infelizmente não tem. Então o grande cuidado do Botafogo tem que ser com as individualidades. E lógico, aqueles detalhes de sempre. A bola aérea, o Flamengo tem, por exemplo, o Arão, Bruno Henrique, os zagueiros que sobem bem, e também jogada de fundo e tudo mais. Os laterais têm qualidade, tanto Isla quanto Felipe Luiz, mas eles gostam de construir muito o jogo. Dificilmente chegam à linha de fundo para efetuar os cruzamentos. Geralmente constrói, faz uma diagonal. O Felipe Luiz ele faz muito bem esse tipo de jogada, mas também não vive a melhor fase no rubro-negro. Aí entra agora o que o Botafogo tem que fazer para conseguir vencer o Flamengo. Explorar as costas dos laterais adversários e também aquele funil, o espaço entre um zagueiro e um lateral. Vem a pergunta da galera: Fabiano, como explorar as costas dos laterais sem velocidade e ou qualidade dos nossos pontas, já que depois que o Botafogo perdeu o Luiz Henrique e até mesmo o Luiz Fernando, que agora vai bem no Grêmio, o nosso time tem muita dificuldade para explorar as extremidades do campo. Então, galera, realmente, nas costas dos laterais, podemos ter dificuldade, porque o Bruno Nazário não vai dar essa intensidade, essa velocidade, e o Juan também está tendo dificuldades com esse tipo de jogo, até na base mesmo. As informações que vieram lá de Vassouras na final da Taça Rio Sub-20, pelo Thiago Franklin, pelo Wellington Arruda, dão conta de que o Juan não foi bem nem numa categoria abaixo. Então, eu não entendi muito a escalação dele e acho que o Botafogo pode ter dificuldades em criar jogadas às costas do Isla e do Felipe Luiz por conta dessa falta de velocidade e às vezes até qualidade. Mas quando a jogada acontece entre um zagueiro e um lateral, aí ela pode ser mais construída, porque ela vem um pouquinho mais para perto do meio. Então ali o Botafogo tem o Honda com uma certa qualidade. Se o Nazário eventualmente acertar uma jogada, uma transição, uma ultrapassagem num curto espaço, e aí ele não vai precisar explodir tanto, o Botafogo pode conseguir construir jogadas interessantes. Ali não precisa tanto da velocidade, precisa de um jogo eficiente. Toque de bola rápido, uma infiltração, uma passagem, cabeça levantada, porque o jogador já está quase dentro da área, rolar uma bola para trás ou para o meio da área para, de repente, o Pedro Raul fazer o gol. Porque tem diferença. Quando você explora as costas do lateral, entre o lateral e a linha lateral. E ali você tem muito espaço para correr até a linha de fundo. Quando você está explorando entre o lateral e o zagueiro, você já está mais próximo da linha da área. Então ali você tem que ter capricho, cuidado e não necessariamente velocidade. Às vezes sim, né? Você precisa ter um escape mais rápido, mas dá para construir jogadas também com inteligência naquele setor. Então o Botafogo pode não ter tanta velocidade assim, mas vai ter que explorar o que o Flamengo der de condições para que o Botafogo faça os gols. Outra situação que o Flamengo tem tido problema é a bola aérea. Cruzamentos às costas dos zagueiros têm levado problemas ao rubro-negro. O Flamengo, na eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, tomou 2 gols oriundos de cruzamento. Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Então não precisou nem ter a jogada às costas dos laterais. Os cruzamentos foram naquela zona ali do chuveirinho, mas não foram exatamente chuveirinhos.
e os jogadores do São Paulo aproveitaram muito bem ali as costas da defesa do Flamengo. O Botafogo pode tentar também aproveitar isso. Lembrando que no primeiro turno o Botafogo empatou com o Flamengo, fez o gol aos 48 do segundo tempo e tomou de pênalti aos 51, um pênalti bem duvidoso, e o nosso gol também foi originado de uma bola parada. Foram 3 escanteios seguidos, o Danilo Barcelos ainda estava no fogão, e ele bate muito bem escanteios e faltas que são próximas à área. Então o Danilo Barcelos bateu um escanteio, quase fez o gol olímpico, aí bateu o segundo na cabeça do jogador do Botafogo e houve o desvio. No terceiro, a defesa do Flamengo já muito preocupada, o Danilo Barcelos bateu no primeiro pau, o zagueiro cortou de qualquer jeito para o alto e a bola subiu muito e foi lá no segundo pau. Pedro Raul emendou um voleio, um verdadeiro golaço. Tem dificuldades na bola aérea a equipe da Gávea. O Botafogo tem que explorar também este quesito. Então, galera, é isso. O Flamengo dá brecha sim, por mais que o Botafogo não tenha tanta velocidade, mesmo assim pode aproveitar essas brechas. E repito aqui, tem que ter muito cuidado, porque por mais que a fase do lado de lá seja ruim, a gente tem que sair da zona do perigo. Agora, rapidamente, lembrando aqui jogos históricos, venho fazendo isso ao longo da semana, eu falo sobre as quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1981. O Botafogo jogava pelo empate, mas o Flamengo fez 1-0 e aí o fogão foi para cima. O Mendonça empatou de cabeça, depois o Botafogo fez 2-1 e no finalzinho houve um cruzamento para a área. Mendonça botou no peito, botou no chão, deu um drible desconcertante em Júnior, o capacete, e fez um golaço. 3-1 para o Glorioso, classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1981, no gol e no jogo, que ficaram conhecidos como Baila Comigo, porque Mendonça botou Júnior para bailar. Galera, estamos juntos, saudações alvinegras, análise tática, história, e às 14 horas tem aqui a live pré-jogo. Não percam, estejam todos no canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui! You make me